Vídeo impressionante. Assista até o final. Ele traz uma mensagem. Ele aborda uma questão inusitada que faz parte da vida de cada um de nós. Vida. Vida é um emaranhado de surpresas e decepções, principalmente quando gira em torno de pessoas. O ser humano, o imprevisível. Tem alguns que a gente espera muito. Decepção pura. E outros surgem do nada, parece que irão passar e surpreendem. Se tornam importantes, muitas vezes fundamentais e inesquecíveis. O relato viaja por esses caminhos. Novamente, eu quero deixar claro que não vamos entrar no mérito verdade e mentira. Esse modo de encarar essa conclusão vai de cada um, livre-arbítrio. E cá entre nós é irrelevante, diante da grandeza de detalhes que nos fazem pensar. Como vai, Romário? Pensei muito antes de ir enviar esse relato. Não sabia se valia a pena ou não torná-lo público, mas algo me incentivava a fazer. Então ele está aí. Leia, tire suas conclusões e, se achar que deve, então publique-o. Porque, sem dúvida alguma, ele é um tanto surpreendente, pelo menos no meu modo de pensar. Niara era uma menina linda, 18 anos, minhonzinho. Aquela carinha que dava a impressão que seria a eterna criança, jamais envelheceria, aqueles seus cabelos longos, aquela sua pele que parecia uma seda. E outra, uma menina batalhadora, aguerrida, pegava pesado. Tinha seus propósitos, tinha seus objetivos. Niara foi criada praticamente pelos avós. De uma família de 3 irmãos, foi para a casa da sua avó Nica, era a avó Nica e o vô Nico. Foi ficando, já ganhou um quarto e de repente descobriu que ali era a sua casa. Uma casinha muito simples, até bem mais simples da residência dos seus pais. Na cidade onde ela morava, já deixo claro para você, Romário, pode falar os nomes à vontade, tanto de pessoas envolvidas quanto lugares, todos foram trocados para evitar qualquer tipo de identificação que cá entre nós não leva a nada. Mas Niara, ela optou pelo bairro Ferroviário, pois o seu avô se aposentou trabalhando na rede ferroviária federal. A casa era simples, como eu já falei. Era pequena na parte de construção, mas um quintal gigantesco, porque o casal de velhos queria mesmo manter a sua horta, as suas flores, os seus animais de estimação. A casa tinha uma sala pequena, 2 quartos, um banheiro pequeno, muito simples. E na cozinha tinha o forno, aquele forno antigo de tijolos, o fogão a lenha, mas não o fogão a lenha que a gente compra em loja, não, aquele também de tijolos, com chapa, porque Dona Nica não abria a mão de fazer os seus pães, fazer as suas comidas na panela de ferro. Niara passou os melhores momentos da sua vida ali naquela casinha. O primeiro a ir embora foi seu Nico. Já vinha lutando contra algumas doenças, desde que se aposentou não tinha boa saúde e acabou se entregando a um mal maior. Dona Nica, após a perda do parceirinho de uma vida, também durou muito pouco. Foi duro, foi muito duro para Niara encarar. E os avós deixaram claro para a família: a casinha era de Niara. E ninguém se opôs. Ninguém se opôs porque uma família unida, estabilizada, e todos ali acharam justos. A menina era a proprietária do imóvel por direito adquirido. Só que Niara não queria alugar para ninguém. O sonho dela era continuar estudando, se formar, trabalhar e ir morar ali. Claro que a casinha precisava de muitas reformas, mas ela preferiu manter alguns móveis ali dentro, trancar tudo e deixar o tempo passar. Niara fazia faculdade, ela cursava
o grande sonho profissional de sua vida, que era odontologia. Então ela trabalhava durante o dia na sua cidade e à noite ela ia fazer o curso buscando o tão sonhado diploma. E o interessante é que a rodoviária ela ficava próxima do bairro ferroviário. Então toda noite, ao ir para a universidade e ao voltar para casa, já por volta de 11, meia-noite, ela passava pela casinha. Ela olhava e dizia: eu ainda vou morar aí. E a casa ela ficava ao lado de uma pequena pracinha. Então, além de ter um quintal incrível, que estava muito bem cercado por muros altos, protegido, também tinha toda aquela coisa da presença do verde, da praça, de crianças brincando no final de semana. Era a herança dos seus avós. Só que um dia, Niara, ao voltar da faculdade, percebeu que a luz estava acesa, que tinha luz dentro da casa. Mas que luz é essa? Estava tudo desligado. Quem estaria ali dentro? Aí comentou com Ângelo. Ângelo era o seu namorado desde o tempo de segundo grau. Ângelo, aquele menino bonito, atlético, fazia luta. Digamos assim, era o sonho de consumo de 9 entre 10 meninas da escola. E não sei por que cargas d'água, Ângelo se encantou por Niara, os dois começaram a namorar, as famílias se conheciam, aprovavam o namoro, estavam todos felizes com aquela união, que não tinha como não dar certo, o final seria um casamento. Mas olha, todos felizes não, porque Marco Aurélio era um amiguinho de toda a vida de Niara. E era sabidamente apaixonado por ela. Ela adorava o cara. Ele era legal, ele era amigo, ele era prestativo, ele era tudo de bom. Só que Ângelo era Ângelo. Vamos dizer assim que a disputa era meio desigual. E também a gente não manda no coração. Ela até, se pudesse optar, gostaria de ter se apaixonado pelo Marco, porque não teria tanta concorrência, ela vivia insegura, porque a mulherada dava em cima de Ângelo. Mas ela contou para o seu namorado e ele foi com ela até a casa. Chegando lá, ficou claro, alguém havia invadido. O portão tinha um cadeado, tinha um cachorro dentro do pátio. Mas um cachorro mansinho. Mas era um monstro, era um cavalo. Era aquele cachorro que de cara sorria para você e ficava abanando o rabinho. A Niara, meio que revoltada, chateada, bateu palma, aí veio. Cara, veio o Salame. Sem brincadeira. Era um homem de quase 2 metros de altura, um alemão, olho azul. Entendeu? E o maior destaque, talvez na sua aparência, não tão normal, eram os dentes de ouro na boca. Um sorriso franco. Chegou: oh, bom dia, bom dia. Aí diz: o que o senhor faz aqui? Ele meio que: eu estou morando aqui, senhora. Não, você não pode estar morando aí, porque essa casa é minha. Aí, a senhora é proprietária? Que bom. Foi lá, pegou a chave do cadeado, abriu. Olha, fique tranquilo que o carrapato não morde ninguém. Carrapato, olha, essa mocinha. E ela, revoltada. E o Ângelo, mais ainda, né? Aí, por favor, vamos entrando. Ela: não quero entrar. Não, vamos entrando, a senhora é bem-vinda na minha casa. Aí, Ângelo: essa casa não é tua. Foi pra cima do Salame. Olha o nome do cidadão. Mas Carrapato já mudou. Salame quieto. Não dá nem pra saber, mesmo que sem Carrapato, se Ângelo dava conta, ou daria conta do velho que estava ali. Porque Salame já mostrava ali ter mais de 50 anos, estava muito gasto, de repente até 60, era difícil de dizer. Mas aí também, Niara falou para Ângelo se acalmar, se comportar, tinha que perder essa mania de valentão, de bater em todo mundo. Aí aceitou o convite e foi, entrou na casa para saber o que o invasor teria a dizer. Ela se surpreendeu. Quando entrou na casinha, a casinha estava limpinha, mas limpinha. Tudo arrumadinho, aqueles móveis que tinham ficado, estavam ajeitadinhos, o fogão limpo, a cozinha. No quartinho, tinha um colchãozinho bem ralinho, com aqueles, sei lá, cobertorzinho que eles chamam de catapulga, aquelas coisas que muito morador de rua usa. As roupinhas penduradas, umas 2, 3 panelinhas com um cheirinho gostoso de comida. Aí Salame foi: claro, olha, senhora, eu vou lhe pedir, por favor, a casa é sua, mas não nos tire daqui no inverno.
que a cidade era no sul do Brasil e estava fazendo um inverno daquele de arrebentar. Ele disse: eu sou morador de rua, eu não gosto de entrar em casa nenhuma, mas estava muito frio e eu percebi que não ia conseguir resistir. Aí vi essa casinha abandonada, entrei pensando em ficar 2, 3 dias, mas poxa, o frio não ia embora. E quando eu vi aquele fogão na cozinha, quando eu vi a casinha aquecida, eu olhei para Carrapato e disse: Carrapato, ela está vazia, ninguém está usando, vamos ficar por aqui. Aí fomos ficando, eu resolvi, sabe, ir na companhia de água e na companhia de luz. Eu religuei água, eu religuei luz, mas olha, correu ali e mostrou a conta, tá paga. Inclusive tinha umas coisas antigas aqui que estavam em débito. Olha, eu paguei tudo, eu estou pagando tudo, eu estou cuidando da casa, eu estou pagando tudo, mas por favor, não nos tire daqui, deixe terminar o inverno. Eu não vou me apossar do que não é meu, eu juro que eu vou embora, mas não nos tire daqui. Ângelo, aquela cara de machão, coração duro, nem tchum, estava pensando em chamar a polícia. Janiara olhou para aquele homem, olhou para aquele cachorro, que fazia cara de vou te arrebentar para Ângelo e sorria para ela. Olhou tudo em volta, a casa bem cuidadinha, e disse: olha, então, eu não vou lhe dar resposta agora. Eu vou falar com a minha família. Nossa, ele agradeceu, disse que a casa estava em boas mãos, que ele ia proteger, que ele não ia roubar nada, ele não era ladrão. Bom, Niara foi para casa e contou para a família. Aí o seu pai e seus irmãos deixaram claro: olha, tá por ti, a casa é tua. Aí ela perguntou: tá, mas e se você estivesse no meu lugar, que faria? Eu digo: nossa, se ele não é uma má pessoa, se ele está cuidando, se ele é limpo, se ele deu até um ar de vida para a casinha e pediu para ficar até o final do inverno, deixe. Aí quando chegar a primavera, quando esquentar, a gente faz alguma coisa, dá um jeito. Aí ela voltou e perguntou há quanto tempo ele estava ali. Disse: já fazia uns 40 dias. Mas ele estava dormindo na pracinha, tinha montado um canto ali. Alguns moradores dos prédios, das casas em volta já o conheciam. Só que quando o frio chegou, ele não aguentou e ele teve que buscar um lugar para... senão ele ia morrer na madrugada. Então Niara combinou com ele que não queria droga. Ele: Deus o livre, senhora, Deus o livre, não consuma essas porcarias não. A única coisa que eu faço é tomar minha cachaçinha e o meu vinhozinho de vez em quando. A cachaçinha é com sinal, não é nem pura. E é uma dosinha por dia, não é muito. E um garrafão de vinho quando eu tenho dinheiro. Aí ela até ficou meio: dinheiro, como é que o senhor vive? Ele falou: olha senhora, eu faço meus bicos, eu me viro. E tenho aqui, até foi mostrar, ó, eu tenho aqui, eu faço esses artesanatinhos aqui, ó, que saio vendendo aí no final de semana, na rodoviária, no hospital. Olha aqui, quando ela olhou o artesanato, nossa, um trabalho. Aí disse: ai, que lindo. Ele já pegou a peça assim: não, leva senhora, leva. Não quero, por favor, leva, eu faço questão. Eu não posso aceitar. Não, nós dois queremos dar para a senhora, não é Carrapato, cachorro. E fazia assim na patinha dela. Não tinha como não gostar daquele cachorrinho. Mais engraçado, e daí ela percebeu: ela foi sozinha, ela não foi com o Ângelo, ela confiava naquele homem, passou a gostar daquele homem. E principalmente do Carrapato. Só que ela saiu cismada. Porque Salame, era assim que ele se apresentava, mostrava que tinha um dinheirinho. E tudo bem que ele fizesse uns bicos, que ele fizesse seu artesanato, mas não era suficiente. Parecia que ele tinha um dinheirinho bom, porque ele comprou umas coisinhas para casa. E como ele disse que já outras pessoas o conheciam ali ao redor, ela foi tirar informações até que chegou no Bar Baralho. Bar Baralho era um bar tradicional, tinha mais de 15 anos ali no bairro, sempre administrado pelo seu João e a dona Neca. Ali eles tinham umas mesinhas para o pessoal jogar baralho, eles tinham uma mesinha de snooker, eles serviam almoço, serviam café da manhã. O casal malhava mesmo. Já era um casal de idade que comprou o bar meio que desleixado, tocou, e que o Salame, todo mundo sabia o nome dele, todo dia ia no Bar Baralho. A Niara foi até lá. Aí conversou com o seu João e ouviu uma história que a deixou assim bem tranquila. Diz que Salame chegou ali com o cachorro, aí sentou, pediu, isso era de manhã, uma xícara de café, um pão, um bom pedaço de salame, porque ele gostava de salame. E perguntou se tinha alguma sobra de comida, alguma coisa que pudesse dar para o seu companheiro inseparável Carrapato. Aí assim foi, durante uns dias. Aí num determinado dia, porque o Bar Baralho, ele não era sujo,
Mas também não servia assim para passar numa inspeção de higiene, porque era muito movimento, era só o casal que cuidava, então eles não davam conta. Aí um dia conversando, o Salame perguntou se eles não queriam que ele fizesse a limpeza do bar. Ele se comprometia em chegar ali todo dia, 7 horas da manhã, ou até antes se eles quisessem, e dava uma geral. Em troca, café da manhã, uma xícara de café, um salame, um pãozinho, não precisava nem manteiga, uma comidinha para o carrapato. O almoço, que o barzinho servia um prato feito que era conhecido na região, e os merrezinhos. Bom, João resolveu testar. Nossa, ficou surpreso. Ficou surpreso. Salame deu uma geral. O bar ficou até com outra aparência. Ele chegava ali, fazia o trabalho dele em 2 horas, mais ou menos, mas limpava legal. Tomava o seu café, ia embora, voltava para almoçar. E de tarde, ainda no final da tarde, passava e dava um retoque e ganhava os seus merrezinhos. E o máximo que ele tomava era uma pinguinha com sinar. E João dava assim, sabe? Um pouco de arroz, um pouco disso, um pouco daquilo, para ele levar para casa. Estava muito satisfeito com o trabalho de Salame. Mas daí um dia, o alemão chegou com um cheque, perguntando se João poderia trocar para ele. João olhou o cheque e se surpreendeu. O valor não era assim muito alto, não. Mas dava, vamos botar aí, uns 5 salários mínimos. Aí, João olhou, mostrou para a esposa, pô, não queria dizer não para ele, mas viu o nome, Olívio. Olívio Menezes Couto. Olívio Menezes Couto. Esse cheque é de quem, Salame? É meu. Olívio Menezes Couto, a seu dispor, patrão. Aí olhou, até que uma letra boa. Ele disse, bom, eu não tenho dinheiro agora, mas tu tá precisando de dinheiro? Não, agora não tô precisando. Então tá, então eu posso ficar com esse cheque amanhã? Eu digo, não, pode ficar, amanhã eu passo aqui e pego. O que João fez? Pegou o endereço da agência, entrou em contato, o gerente do banco o atendeu, e quando ele perguntou assim, ó, eu tô com um cheque aqui do senhor Olívio, o gerente já disse, o Olívio tá aí com vocês conhecem o Olívio? Eu disse, sim, ele tá aqui, ele trabalha para mim, ele presta alguns serviços para mim. O senhor se importa de deixar seu telefone, que eu vou passar para a família de Olívio? O João disse, não, pelo contrário. Eu falei, não, então eu vou passar o telefone para os familiares dele. Agora, com relação ao cheque, pode trocar, pode jogar no banco, que ele tem fundo. Tá? Mas olha, deu pouco tempo ligação. O rapaz se apresentou como Alberto e era filho de Salame. E perguntou como é que estava o pai. Não, tá bem, tá tranquilo. Aí contou a história. Salame tinha uma ferragem, um bom comércio, era conhecido na sua cidade. Um homem que criou seus filhos, muito honesto, muito forte, trabalhador. Mas num desses acasos da vida, ele sofreu um acidente no trabalho, caiu uma peça muito grande nas costas dele. E bateu a cabeça também. Então ele ficou com ausências. Ele ficou com problemas de fala, porque realmente ele falava bem enrolado. Ficou com problema de movimentação, ele tinha, assim, a gente percebia que um lado dele, enfim. Ele aposentou, ele sentia fortes dores, ele tinha que tomar remédios direto. Aí perguntou se ele tem tomado os remédios dele. João disse que não sabia, entendeu? Aí o rapaz falou, olha, eu posso continuar ligando para o senhor, porque eu não posso nem ir em direção a ele, que como eu sei que ele está bem aí, está trabalhando para o senhor, se eu chegar no outro dia ele vai embora. Porque o meu pai, depois do que aconteceu, ele aposentou, nós assumimos os negócios, ele se sentiu um inútil. Aí um dia do nada ele sumiu, nós fomos atrás, procuramos, encontramos ele. Ele voltou para casa todo sujo, todo estranho. Aí nós cuidamos dele, foi para o hospital e coisa. Aí fugiu novamente. Aí quando nós o encontramos já estava melhor, parecia que ele estava aprendendo a andar, a viver na rua. Foi quando ele apareceu com aquele toco de cachorro. Ele ainda tem um cachorro, o senhor já falou, o carrapato, é esse mesmo. Tem, tá um cachorro bonito, bem tratado, teu pai tá bem tratado. Sei que na terceira vez ele voltou para casa e não fugiu, chegou para os filhos e disse, filhos, eu não quero ser um peso na vida de vocês. Eu não quero ficar aqui vendo a vida passar. Eu vou embora, por favor, não me impeçam. Eu posso até morrer lá fora, mas se eu ficar aqui, eu já estarei morto.
E aí ele foi embora, nós sofremos muito, não conseguimos impedir, e estávamos há muito tempo sem notícia. Yara ouviu aquilo, e aí cada dia ela se encantava mais com Salame. Mas até perguntou se poderia conversar com ele a respeito dos remédios e coisa. João disse, olha, segundo o filho dele, segundo o Alberto comentou, faça de conta que não saiba nada. Se ele desconfiar que a gente sabe alguma coisa e que a família sabe onde ele está, vai ser pior, que ele vai sumir. E assim o inverno passou, veio a primavera, chegou o verão, Salame feliz da vida naquela casa, a casa cada dia mais arrumadinha, vendendo seus artesanatos, cuidando do barbarário, fazendo bicos. Ele limpava chão, ele cortava grama, ele pintava se chamasse, ele arrumava fechadura. Ele virou o marido de todas as viúvas da região. Ele trabalhava o dia todo quietinho na dele, muito educado, feliz, sempre na companhia do seu inseparável Carrapato. Aí até, quando perguntada o que Yara ia fazer com ele ali, ela disse, não, eu vou, enquanto não for morar ali, ele estiver bem assim, eu vou deixar. A única coisa que aconselharam, não por causa do Salame, mas por causa até da família, não conhecia, né, que ela fizesse um contratinho de aluguel, para ter um documento para evitar o uso campeão, aquela coisa toda. Ela fez, ele ficou todo orgulhoso, quer dizer que eu sou seu inquilino, minha princesa. Ele chamava ela de minha princesa, ou meu anjinho da guarda, que deixava ele morar. Quer dizer, eu sou seu inquilino, a senhora vai querer aluguel? Eu acho que eu posso pagar. Ela, não quero aluguel, não quero nada, é só para deixar oficial aí, para você deixar de ser invasor, você é meu inquilino. Nossa, ele estava todo feliz da vida. Parecia que a coisa ia andando. O tempo passou, Yara estava prestes a se formar, já falava em casamento. Aí um certo dia, voltando da faculdade, ela não viu a luz acesa. Ela se preocupou. Chegou em casa, comentou com seu pai. Seu pai disse, não, de repente ele está dormindo. Não. Ele não é de dormir, ele não, a luz está sempre acesa, aconteceu alguma coisa. O pai saiu com ela, foram na casa. Quando ela chegou no portão, o portão estava aberto. Ali ela já ficou com medo. Foi chegando e viu sangue no pátio. Andaram mais um pouquinho. Nossa, doeu demais. Carrapato estava ali com a cabeça toda arrebentada, com uma pedra que jogaram na cabeça dele. Quando entraram na casa, encontraram Salame morto, todo machucado na sala, tudo muito quebrado, ficou claro que ele lutou pela vida, mas ele recebeu muita marretada, ele estava todo arrebentado. E as gavetinhas dele, tudo, mexido. Veio a polícia, e por incrível que pareça, o que se constatou é que foi latrocínio. Homicídio seguido de... Como é que é? É roubo seguido de morte. Entraram na casinha para roubar Salame. Ele reagiu, Carrapato reagiu, e os dois foram assassinados de forma covarde. Impressionante. Um estranho. A família foi chamada. Fizeram um velório lindo. A comunidade ali, independente da família ter dinheiro de comprar um caixão, fazer um funeral, veio gente da cidade dele, quando chegaram lá ficaram impressionados, um funeral digno, um caixão lindo, e do lado um caixãozinho com o Carrapato. Os dois seriam enterrados juntos. Foi o pedido da comunidade, que lógico que a família aceitou. E depois de todo o funeral, ele foi transferido para sua terra natal. Yara não se conformava. Como pode um estranho? Um estranho se tornou uma das pessoas mais importantes na sua vida, porque ela chegava ali, ela conversava com ele, ele servia aquelas comidinhas, era sempre minha princesa, meu anjinho da guarda. O Carrapato não saía do seu colo. Ela se sentia como se estivesse na presença dos seus avós. Ela estava em casa com gente querida, dentro daquela casa, e agora, mais uma vez, aquela casa lhe traria lembranças terríveis, o duro sentimento de saudade. E ela tomou por hábito, depois da partida, depois do crime contra o seu amigão, de ir, digamos, toda semana na casa, ver como é que estava, dar uma arrumada, entendeu? Não deixar tão abandonado. E numa certa noite, ela estava indo na companhia de Ângelo, quando viram 3 homens seguindo em sua direção.
Aí um dos três deixou claro que estava segurando uma arma. Ângelo, com aquele corpãozinho todo, aquela valentia, disse: eles vão nos assaltar, eu já volto, vou buscar socorro. E saiu correndo que nem um aloprado e deixou a menina ali. Ela ficou sem ação. Nisso, chegou um dos caras e falou: vai da onde tu tem, né, minha? Mas o que vocês querem comigo? Eu não tenho dinheiro, não tenho nada aqui. Não tem, mas nós quer algo mais gostoso que você tem. E apertou ela nos seios assim. Ela tentou se desvencilhar. Não teve jeito. Dois seguraram ela, taparam a boca. Já empurraram o portão e entraram para dentro da casinha, enquanto o outro ficava na porta olhando. Jogaram ela no chão. Ela pedia, pelo amor de Deus, que não fizessem aquilo, mas ela não tinha como reagir. O estupro seria consumado quando do nada um levantou assim. Quando levantou, apareceu, sabe, aquela luz, aquela coisa na frente deles. Um cachorro, era carrapato, mas era muito maior que carrapato, cheio de ira. O cara que estava armado foi tentar pegar a arma e ele voou, mas voou no entrepernas assim, e abocanhou. Abocanhou e não largou mais, até arrancar fora. O cara naquele griteiro, naquela sangueira, o outro, meio que arrumando as calças, estava pensando em sair, quando apareceu aquele vasta homem. Ele deu uma porrada com a mão direita, assim que ele estrebuchou. Yara ficou sem entender, sem saber nada. Aí o cara que estava de fora, quando chegou, viu aquilo, simplesmente deu meia volta e saiu correndo, mas saiu correndo alucinado. Saiu correndo alucinado, mas tentou fugir, mas carrapato não chegou e abocanhou também. Mas esse não morreu, ficou bem estragadinho. Foi quando Salame chegou. E aí, minha princesa? E aí, meu anjinho da guarda? Nós chegamos a tempo. Eles não fizeram mal para você, né? Ela tentou falar, não conseguiu. Abraçou que aquele... sei lá o quê? Chorava. Ele deu um abraço nela que ela nunca se sentiu tão protegida. Ela foi se acalmando, de repente começaram a aparecer luzes. A polícia chegou. Aí ele levantou. Carrapato. O cachorro veio, aquilo tudo ensanguentado, aquele cara tudo arrebentado. Está na hora de partir. Aí ele olhou para Niara e disse: meu amor, você tem uma alma de anjo. Teus protetores estarão sempre contigo. Deus te abençoa. Mas se por acaso, por algum motivo, eles não estiverem presentes, fique tranquila, que sozinha você não estará. Aí saiu caminhando. Quando a polícia entrou, ela viu aqueles policiais, aquela coisa toda. Quando ela olhou, aonde estavam Carrapato e Salame? Sumiram. Nessa entrou Ângelo correndo assim: ô meu amor, como é que tu tá? Não sei o que. Ela simplesmente olhou para ele, mas havia um verme na frente dele. Havia um verme, sabe, esse seu covarde, bunda mole, some daqui. Ele ficou meio que sem saber. Aí veio uma policial, pegou um cobertor, pegou que estava uma noite fria, perguntou se ela estava bem, se tinham feito alguma coisa contra ela. Ela disse: não, graças a Deus, eles chegaram em tempo para impedir. Eles quem? Com aqueles cadáveres ali, um cara arrebentado na frente do quintal. Eles quem? Bom, ela contou a história, um olhava para o outro, procuraram no pátio, não encontraram ninguém. Ficou tudo menos assim, meio assim que em stand-by. Foi para o hospital, fez exames, o que sobreviveu foi para o hospital também. Bom, aqueles trâmites todos. E no final, a polícia não chegava a nenhuma conclusão. Uma novidade surgiu no caso. O homem que sobreviveu confessou que foram eles que invadiram a casa para roubar Salame. Porque tinham sabido, na vizinhança, no barbaralho, em comentários, que Salame tinha dinheiro guardado, e não era pouco dinheiro. E que tinha também remédios fortes, umas drogas boas. Só que quando eles estavam ali dentro da casa, infelizmente ou felizmente, Salame e Carrapato chegaram e foram mortos. O tempo passou, o assunto virou comentário geral, depois virou história, cada um conta um conto, aumenta um ponto, aquela história toda, de repente, uma lenda. Carrapato
e Salame viraram lenda, passaram a ser chamados de anjos, de protetores, que estariam sempre ali protegendo os moradores. O sobrevivente ficou com meia bunda, réu confesso, acabou preso, julgado e preso por latrocínio, pegou uns bons anos de cana. Os outros dois, ninguém veio cobrar os corpos, os caras eram uns ninguém, uns viciados que acabaram sendo enterrados, jogados numa vala qualquer. E Niara tentou seguir sua vida, lutou bastante, estava bem difícil, mas ela conseguiu. Aí você pode achar essa história estranha, realmente não é uma história comum. E também tem o direito de achar que é uma bela cascata, uma bela mentira que eu estou contando. Mas eu vou dizer, eu tenho todos os motivos para acreditar nessa história. Porque Niara nunca mais perdoou o Ângelo. Na verdade, pegou nojo do cara, porque descobriu o pouco homem, o covarde que ele era. Aos poucos, precisava de uma mão amiga, se aproximou do Marco, que sempre esteve a seu lado. Ela não sentiu aquela paixão, aquele fogo, aquela coisa arrebatadora por ele, não. Mas por ele sentiu o verdadeiro amor. O amor da amizade, da confiança, do respeito. Casaram, montaram uma bela família e tiveram 3 filhos. Entre eles, eu. Pois é, Sr. Romário. Niara foi minha mãe. Ou Niara é minha mãe já falecida. Ela não ficou muito entre nós, não. Ela morreu jovem, com menos de 40 anos, num acidente de automóvel terrível, porque ela se formou, começou sua carreira, mas atendia em várias cidades. E numa dessas, infelizmente, o seu carro bateu contra um caminhão, ela nos deixou cedo. Meu pai, Marco, nunca mais se casou. A nossa família é uma família marcada por um certo sofrimento, mas pela certeza que a nossa mãezinha está bem. Porque, segundo testemunhas, no dia do seu acidente, viram a presença de um homem muito alto, acompanhado do seu cachorro, que estavam ali para socorrê-la. Não socorrê-la fisicamente, pois o acidente foi fatal, ela morreu na hora. Mas com certeza a ajudaram na passagem dessa vida para melhor. Porque uma das características, das qualidades, entre muitas, do velho alemão, do velho Salame, era ser um homem de palavra. Ele prometeu que estaria sempre ao seu lado. Prometeu e cumpriu.